Olá, sejam bem-vindos ao meu canal de astrologia. Se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, se inscrevam, deixem o seu like, comentem. Enfim, pessoal, a proposta aqui do canal, para quem é novo, é estudo. É o estudo, tá bom? Primeira coisa, é o estudo. Quero compartilhar o que eu aprendi. No final, tem um convite para o curso. E como no vídeo do eclipse solar de 17 de fevereiro, né, eu mostrei o mapa astral do Trump, foi antes de 17 de fevereiro que eu fiz o vídeo. O eclipse foi 17 de fevereiro, né? Eclipse solar. Só que eu mostrei pela astrologia tropical ou ocidental. E agora, pela astrologia védica, indo um pouco além, como eu prometi no vídeo sobre o eclipse solar, tá? Não dissecar, né, o mapa natal dele, que é o que vocês estão vendo aí, mas sim a pergunta, a provocação aí do título, né, do vídeo. Será que ele cai? Será que ele chega ao final do mandato? Vamos ver. Então, é um estudo pela astrologia védica de Jyotish, que é o que interessa aqui. Bom, aí, para quem conhece, estuda, vai ficar um pouco mais fácil. Será realmente um vídeo técnico, tá? Então, para os curiosos, né, quem sabe eu desperte aí o desejo de estudar a astrologia védica. Para quem já estuda, para quem já analisa mapas védicos, eu quero contribuir. É uma contribuição para aprofundamento dos estudos. Essa é a minha proposta. Beleza? Mas vamos lá, né? Então, aí eu coloquei o eclipse pela astrologia védica, que trabalha, utiliza o zodíaco sideral. Esse eclipse foi em 4 de aquário. Tá? Foi em 4 de aquário. E por que eu coloquei? Que eu citei no vídeo sobre o eclipse solar. Por quê? Tentei representar aqui com esse... E faz uma oposição, né, ao Marte dele. Ele tem Marte bem em cima. Isso aqui, para quem não conhece, a S é o ascendente, que a gente chama de Lagna na astrologia védica. Tá? E o Marte dele está em torno de 6 de aquário, 6 graus. Então, o eclipse de 4 de aquário fez, né, uma ativação por oposição ao Marte dele. E semanas depois, bom, é o que a gente está vendo aí, né, no Oriente Médio. Entenderam? Mas aqui a gente vai além, né? É um estudo. Será que ele chega ao final do mandato? Né? Bom, então, antes de chegar na parte dos slides, né, que eu gosto de fazer assim, montar os slides. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui, para ficar melhor para vocês. Pronto. Que o objetivo é o estudo. Então, aí eu, mesmo no mapa natal, eu quis destacar algumas coisas, como por isso eu montei essa apresentação, tá? Para ficar mais didático, né? Para os estudantes e, quem sabe, os curiosos aí também, né? Queiram estudar astrologia védica. O Marte, inclusive, eu não vou entrar no detalhe, né? Porque aí ia perder até o sentido do vídeo, que é a previsão astrológica sobre o ano do Trump. Mas o Marte é o Yoga Karaka, porque o Marte no mapa védico dele, isso é forte, tá? Explica por quê, onde ele chegou, tá? Marte rege uma casa Kendra, que é a casa 4. Poderia falar dessa lua aqui em Escorpião, né? Com Ketu. Quem não conhece esse símbolo aqui, que é na astrologia tropical é nó do sul, né? Na védica é Ketu. Uma lua em queda em Escorpião, né? Bom, enfim.
Mas Marte rege Escorpião, é uma casa Kendra, casa 4, mas também rege a 9, que é uma casa tricona. Então, isso torna Marte um planeta especial. Chama-se Yoga Karaka, tá? Agora, Marte ali está em Leão, né? Então, toda a belicosidade, né? Nem preciso entrar nisso aí com relação ao comportamento e o jeito dele. Mas é poderoso esse Marte. Como eu falei, né? Explica onde ele chegou. Só que, vamos lá. O Sol está na casa 10, que é carreira, visibilidade, status. O Sol é o AK, né? Aqui eu falei, vai ser um vídeo técnico. O Sol é o Atma Karaka, né? Atma, alma, né? Karaka, significador. O significador da alma, para ficar mais simples aqui, meu objetivo é simplificar mesmo. É difícil, né? Porque tem que encontrar um jeito, mesmo para quem está estudando, enfim, né? Um vídeo direcionado aos iniciantes. Não quero desanimar, pelo contrário. Mas, assim, o Sol está junto de Rahu. Rahu na casa 10, como eu falei, carreira, visibilidade, né? É uma configuração que eu sei que eu vou falar chover no molhado, né? Mais de muito ego, né? Muita vaidade. E uma ambição mesmo desenfreada pelo poder, porque Rahu bom, Rahu é trapaceiro. Vocês conhecem na astrologia tropical como Nó do Norte. Na Védica, no Jyotish, ele é o trapaceiro, é o grande ambicioso, não mede esforços, por isso trapaceiro, para conquistar seus objetivos. Mas realmente é uma configuração de muito poder, tá? Tá em Touro, né? Um signo de terra. Touro, o mundo material, né? A conquista de bens materiais, poder. Casa 10. Entenderam? Por que isso é importante? Vocês vão ver já. E daí, porque eu coloquei, né? Provocando, Saturno vai derrubá-lo? Bom, deixa eu ver o que mais aqui nesse slide. Eu acho que é isso aí. Então, na verdade, o meu objetivo é falar do Dasha. Dasha quer dizer período, né? Ele vive um Dasha Júpiter-Vênus. Calma aí. E aí sim, o trânsito de Saturno em Peixes, mas Haroldo, Saturno está em Áries, pela astrologia tropical. Estamos, né, aqui falando de Jyotish, astrologia védica, zodíaco sideral. Pelo zodíaco sideral, Saturno entrou em Peixes, tá bom? E eu não ia mostrar não, mas também resolvi, vai ficar um vídeo maior, mas, enfim, o mapa Tadjaka, ou Varshapal, faltou um L ali, tá? É Varshapal ou Varshapala, tá bom? Enfim, faltou um L ali, ou um LA. Que é a revolução solar do jeito indiano, tá? Mas depois eu falo aí na frente. Mas vamos lá. Primeiro, com relação ao Dasha, Júpiter é o que a gente chama de... é o principal, né, do Dasha, e Vênus seria o subperíodo, né? Então, Júpiter no mapa dele, védico, mapa que a gente chama Rashi, é regente da casa 8, tá? Haroldo, mas é também regente da casa 5, né? Porque tem Sagitário na casa 5, uma casa tricona, uma casa muito benéfica. Sim, é verdade. É verdade. Também explica por que ele chegou onde chegou. Mas aqui o foco é outro. O Júpiter também rege Peixes, né? Que é a 8ª. Uma casa de crise, uma casa relacionada à morte, uma casa de finalização. Certo? Então, como ele está no Dasha de Júpiter, claro, ativou a 5, que é uma casa benéfica, mas ativou a 8 também, que é uma casa, né, crise, morte, finalização, doenças crônicas.
E aí, qual é o planeta que rege peixes? Peixes é o Júpiter, né? Bom, por isso eu falei, estou falando do Dasha de Júpiter. Júpiter está aqui, ó, na 2, debilitado, porque está em Virgem. Tá. A casa 2, no de hoje, depois eu vou falar ali de Vênus, né? Porque é Júpiter barra Vênus. A casa 2 é uma casa chamada de Maraca. Maraca. Que causa a morte. Tudo bem, pode não ser literal, tá, gente? Mas a morte no sentido simbólico de um fim de ciclo. Como também pode ser a morte literal, tá? Então, vocês, bom, quem já conhece um pouco, né? Estou mostrando o seguinte: ele está num Dasha perigoso para a saúde, né? Para fim de carreira, vamos dizer assim. Mas calma, isso vai ficar mais claro com o trânsito, né, de Saturno. Então, o Júpiter rege o Dasha, está debilitado na casa 2, uma casa Maraca, tá? Casa que causa a morte. Mas, Haroldo, a casa 2 não é o dinheiro, é o bolso. A Jyotish, o Jyotish, astrogevédica, é diferente. Não vou entrar aqui, porque senão vira uma aula do que é uma casa Maraca. Quem sabe eu faça outros vídeos aqui no canal. Bom, claro, vai ficar o convite também para o meu curso no finalzinho. Por que é uma casa Maraca? Mas vamos lá, senão eu vou me perder aqui no que interessa. Então, por aí a gente já vê que é um período crítico. Mas não é só isso. E como eu coloquei, é um Dasha Júpiter barra Vênus. Então, Vênus é o que nós chamamos de Antardasha ou Bukti, que é, por assim dizer, o dono do subperíodo. O primeiro é o Júpiter. Mas olha só, onde está Vênus? Está na casa 12, uma casa também bem crítica, uma casa dustana, e com Saturno, né? E Saturno em Câncer está, quem conhece a tropical, eu vou usar a expressão da tropical, da astrologia tropical, Saturno no exílio dele, influenciando a Vênus, que é, né, abre aspas, a dona do subperíodo, né, que é chamado de Antardasha ou Bukti. Bom, Vênus é regente de Touro, onde ele tem o Sol, que está com o Rahu, e já vai ficar melhor com o trânsito de Saturno. E o que acontece? E o Sol é regente de Leão, o ascendente dele, né? Ele tem o ascendente em Leão, tá? Pela tropical também. E Leão é regido pelo Sol, e o Sol está na casa 10, a carreira, a visibilidade. Então, na medida que ativa o Antardasha de Vênus, é claro que vai ativar a casa 10, porque Vênus rege Touro. Estão entendendo? A gente vai juntando um quebra-cabeça, né? Aqui é um estudo para a gente entender, para vocês entenderem, ok? Para aplicar, né? As técnicas, aplicar as técnicas nos estudos de vocês, beleza? E aí, sim. O Sol é o Atma Karaka. Lembra? Lá no primeiro slide, eu não vou voltar, né? O Sol, né, é o Atma Karaka, que é o regente da alma, né? Que tem, claro, uma relação com o corpo, porque então o Sol rege o Lagna, que é o ascendente, o Sol é o Atma Karaka, o Sol está na casa 10, né, da carreira, da visibilidade, do status, né? E no signo de Vênus, que está sendo afetada pela presença de Saturno, e Vênus é também importante, porque ela né, o Antardasha, né? Então,
A gente vai juntando tudo. Poderia falar mais, mas senão vai ficar um vídeo muito longo. Agora sim, né? E daí a provocação do título aqui, da chamada do vídeo, né? Saturno entrou em peixe, gente. Saturno entrou em peixes pelo zodíaco sideral e... Não, isso não é para quem é da tropical, não é um sextil, tá? Um sextil. Na astrologia védica, Saturno lança o seu olhar, é assim que se fala, né? Chama Drishti, para a casa 3, a partir dele, a casa 7 e a casa 10. Então, ao olhar para a casa 3, a partir dele, a partir de onde ele está, então ele está na casa 8, né? Doenças crônicas, finalização, morte, olhando para o sol dele, lançando o seu olhar para o sol. Para o sol. E aí, não vou lembrar tudo que eu falei enfim, na análise do slide anterior, né? Do que representa o sol. O que representa o sol. Estão entendendo? Então, Saturno está pressionando ali o sol dele, né? O senhor do karma. Mas não é só isso. Saturno, como falei, lança o seu olhar para a casa oposta, a 7ª casa a contar da casa onde ele está. Então, ele olha para a Virgem, que é onde está o Júpiter. Júpiter, que é o regente do Dasha, que está debilitado numa casa Máraka. Entenderam? A casa Máraka. Certo? Então, são duas ativações bem complicadas para ele. Saturno olhando para 10, onde ele tem o Sol, regente do Lagna, o Atma Karaka, né? Saturno olhando para o Júpiter, na casa 2, uma casa Máraka, Júpiter dono do Dasha, certo? Então, por isso, né? Será que Saturno vai derrubá-lo? Quando Saturno transita na casa 8, tá? Em relação ao Lagna, Lagna é o ascendente, ou a Lua, aí em relação ao Lagna, isso tem um nome, é muito crítico, Astama Shani, tá? Que é bem desafiador para a pessoa se manter no poder, ou então fica doente, etc. Né? Então, é isso. Eu quase parei aqui, né? Mas eu fui um pouco além, e aí o vídeo vai ficar um pouquinho maior, porque eu também achei interessante mostrar a revolução solar. Bom, aí, por que eu fui um pouco além? Porque o que eu mostrei antes, né? Porque assim, né? As coisas vão acontecer quando? Acredito que depois de junho, tá? Mas provavelmente quando essa pressão tende a aumentar. Apesar de que o Dasha já está dizendo aí que ele já, né, corre aí o risco de uma queda. Só que a Revolução Solar, aliás, a Revolução Solar, pelo Jyotish, chama-se Varshapal. Agora eu não esqueci o L, né? Ou Varshapala. Não é uma técnica originária da Índia ali, tá? Ela entrou por volta do século XIII, século XIV, influências árabe-persa. Tanto é que usa os aspectos da astrologia tropical, tá? Mas vamos lá, né? Não é uma aula de Varshapal, mas é o retorno solar, a revolução solar, né? Conhecida na astrologia tropical como revolução solar e no Jyotish Varshapal. Também Tadjaka, Tajik, tem vários nomes, tá? Bom, quando ele entrar na revolução solar em 14 de junho, coloquei aqui algumas informações, ele vai entrar também no Narayana Dasha, tá aqui embaixo, tá? Narayana Dasha de Leão. É outro tipo de Dasha. É assim mesmo, né? Sopa de letrinhas. Eu falei que seria bem técnico. Mas olha só, é esse o objetivo, tá? O Narayana Dasha de Leão vai ativar Leão.
que é a casa 1 dele, o ascendente dele, onde ele tem Marte. Olha isso, hein? Olha isso. Bom, e nesse mapa aí, que é o Varshapal, a Revolução Solar, o Marte está na casa 4, em Áries, sim, que é muito poderoso, mas vamos lá, já vou explicar uma coisa aqui. E o que é aquele M-U-N, Haroldo? Moon. É de Munta, tá? Munta é o seguinte, a cada ano, um signo no nosso mapa vai sendo ativado a cada ano. Aliás, na astrologia tropical, clássica, tradicional, quem conhece é a profecção. A profecção do ascendente. Na astrologia védica, no Jyotish é Munta. Então, ele vai entrar numa revolução solar, Varshapal, a partir de 14 de junho, com Marte bem ativado. Porque Marte está ali, né? Está ali em Áries, e Áries será ativado pelo Munta. Ok, a partir de 14 de junho. O que acontece? Aí, vamos lá, né? Tem que ser bem didático aqui a coisa. Esse é o meu objetivo. Como eu falei, Marte vai né, ficar bem ativo, tá? Na casa 4. Na casa 4. Aí eu coloquei aqui porque eu posso esquecer. Marte, ele tem Digbala, que é a força direcional, na 10. Marte tem muita força na 10. Só que Marte está na 4, né, da Revolução Solar Védica dele. Né? Enfim, né? 14 de junho. E tá ao inverso, né? A casa 10, a casa 4, oposição a 10. Isso enfraquece realmente Marte, e porque ele não está na 10, está na 4, né? Que é o oposto de Digbala. Agora, realmente, Marte está muito forte em Áries. Mas olha só, eu até coloquei o seguinte aqui, do Brihaparashara Shastra, né? Eu peguei, né, 2 trechos de textos clássicos, principalmente o Brihaparashara Shastra, diz assim, mas é com relação ao mapa natal, quando a pessoa tem Marte na 4. Quando a pessoa tem Marte na 4, mas serve aqui, tá? Afinal, ele vai fazer aniversário, né, pela astrologia védica, né? Varshapal, com Marte na 4, em Áries, no signo Munta. O nativo será desprovido de felicidade em relação a parentes, mãe e casa. Bom, é claro que não é mãe e casa, né? A casa aí é os Estados Unidos. Estão entendendo? A pátria, né? A terra. E Saravali Kalyana Varana destaca o estado mental, quando tem Marte na 4, a pessoa, né? O nativo será mentalmente angustiado, de temperamento colérico, nenhuma surpresa. Mas olha só, e viverá em uma casa degradada ou terá, aí sim, problemas com sua moradia. É claro que no Brihá e o Saravali, né, a gente está falando aí, são textos do mapa natal, mas vamos, né, colocar isso dentro do contexto de uma revolução solar. Né? Desprovido de felicidade em relação à mãe, à terra, ao povo americano. E uma casa degradada, problemas com sua moradia. Então, ele, é claro que, de novo, o Marte está muito forte, sim, está muito forte. Então, ele pode resistir e pode até superar, mas terá muitos conflitos internos e até, quem sabe, uma ameaça realmente, um atentado. Um atentado. Atentado que pode ser ali de alguém muito próximo. Quer dizer, estou falando, né, de dentro dos Estados Unidos. Pode ser.
Entenderam? Apesar da força de Marte. Estou me baseando nesses textos. Outra coisa, pela astrologia védica, aliás, no Varsha, Paulo, o Marte faz quadratura com o ascendente. O Marte faz 90 graus, né? Com o ascendente, tá? Quadratura é o termo da astrologia tropical, mas para ficar mais fácil aqui para quem vem da tropical, que eu acho que é a maioria que assiste o vídeo mesmo, né? Outra coisa que eu destaquei aqui, no Varsha, Paulo, qual é o signo, o Lagna do Trump? Qual o ascendente natal dele? Leão. Leão, eu botei aqui, Lagna, botei LAG, né? Natal cai na 8. Então, o ascendente natal, que é Leão, vai parar na 8 da Revolução Solar, ou seja, o Varsha-Pal, a Revolução Solar Védica dele. Com Ketu. Aliás, ele está vivendo, que é o Nó do Sul, né? Ele está vivendo um ciclo, né? Um trânsito de Ketu pelo ascendente dele, a cauda do dragão, como é conhecida no Ocidente, tá? Que também é muito crítico para a imagem, para a saúde, uma série de coisas. Então, deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Eu acho que não. Acho que era o que eu tinha para dizer, né? Enfim, deixa eu ver aqui se não faltou nada. E lá se vão 26 minutos, mas está dentro da minha proposta, que é o estudo. Vocês entenderam? Mas deixa eu só voltar aqui para fechar, né? Que foi aí a chamada do vídeo. Saturno pode derrubá-lo? Sim. Mas entenderam? Quando a gente faz previsão, a gente tem que trabalhar com várias técnicas. Não é só o trânsito de Saturno pela 8, Saturno olhando para 10. Por isso eu tive que, né, fazer essa trajetória toda aqui. Tá bom, gente? Deixa eu fazer agora aqui, colocar a minha divulgação. Então, tá rolando um curso de astrologia védica para iniciantes, uma introdução, um curso básico. Já tá rolando, mas dá para entrar, porque as aulas são gravadas, tem aulas ao vivo, mas tem muitas videoaulas na plataforma, então vocês podem entrar a qualquer momento, tá? Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Aí eu coloquei também na tela o meu Instagram, astrólogo H. Mendonca. Aliás, lembrando, não deixe de curtir, de se inscrever no canal, de me seguir no Instagram, tá bom? E é isso, pessoal. Trump pode cair sim, ou ficar doente, ou sofrer algum tipo de atentado. Namastê. Espero, quem sabe, encontrá-las, né? No curso. Ou aqui no canal. Até breve. Tchau, tchau.